Fala, galera. Vamos iniciar mais uma aula de redação. Dessa vez, a gente entra na primeira geração do romantismo brasileiro, tá? Bom, a gente já viu o conceito, né? Já vimos o romantismo em Portugal, já vimos a introdução, né, do romantismo brasileiro, né, o conceito. E agora a gente vai entrar nas fases, tá? Então, as aulas serão por fases, tá? Primeira, segunda, terceira geração, tá? Então, aqui, ó. Nossa primeira geração, a gente tem Gonçalves Dias. Então, tá no livro 7, tá? Livro 7, página 33. Bom, então, daqui do nosso livro, né? Nos baseando no livro, Então, partilhando dos ideais nacionais dos autores da revista Niterói, Gonçalves Dias sobressai-se pela qualidade de sua obra. Nela, há poemas que o eu lírico exprime sua subjetividade, traços do romantismo, assim como textos indianistas, calçados em pesquisas sobre o indígena brasileiro, em conformidade com o enaltecimento dos valores nacionais da época. Então, Gonçalves Dias também participou da revista Niterói, e ele enaltecia os traços do romantismo. Apesar de ser constantemente conhecido como importante nome do indianismo romântico, Gonçalves Dias produziu outros tipos de poema, como aqueles de tema amoroso. E aqui tem um trechinho, né, do poema Amoroso de Gonçalves Dias. Por meio do ritmo marcante dos verbos decassílabos, o eu lírico discorre sobre o amor, diferenciando o sentimento passageiro que pode surgir quando o homem se interessa apenas pela aparência externa da mulher, de simpáticas feições, cintura breve, graciosa postura, porte airoso. Esse sentimento ilusório, de acordo com o eu lírico, acaba junto ao final da música da orquestra. Para ele, o amor é mais do que isso. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos ao grande e ao belo. O poeta descreve as sensações que se criam diante desse amor grandioso, capaz de causar a morte, deixando claro tratar-se de amor idealizado, em que a amada aparece colocada em um patamar superior, desejada, mas temida, como é comum no romantismo. Bom, então aqui ele está explicando, né, o poema, e o poema foi do Gonçalves Dias, né, e ele está com um traço da segunda geração, que é a ultrarromântica. Gonçalves Dias, ele ficou conhecido, né, a maioria das suas obras são voltadas para a primeira geração, que é a indianista. Então, é a valorização do índio, é a valorização nacional, aquela relação de amor mesmo, né, pelo seu espaço, pelo índio, né, pela cultura. Então, ele exaltava muito essas características, tá? Mas não impediu, né, de participar um pouquinho da segunda geração, ultrarromântica, e da terceira geração, que é a nacionalidade e patriotismo. Só que ele participou, mas ele não foi o precursor, tá? Gonçalves Dias foi o precursor da primeira geração indianista. Então, anotem isso, deixem isso bem na mente, tá? Gonçalves Dias foi o precursor da primeira geração romântica no Brasil. A primeira geração indianista, beleza?
Então, aqui tem outro poema dele, tá? E aqui vem explicando um pouquinho, né, do poema. Vou ler só um trecho. De acordo com Antônio Cândido, o poema é tentativa de adivinhar a psicologia amorosa da mulher indígena pelo truque de alterar apenas o ambiente e certos detalhes de uma espera sentimental. Conforme a indígena espera pelo amado, nunca chega, o tempo passa e isso é percebido pela mudança dos elementos da natureza. Por exemplo, as folhas usadas para cobrir o leito de amor terminam espalhadas pela brisa da manhã, depois de o eu lírico feminino ser tomado pela desilusão. A flor do tamarindo, que aparece recém-aberta no início do poema, jaz entreaberta. No final, ou seja, está caída, quase morrendo, conforme o tempo passa e o amado não vem. Assim, a natureza apresenta elementos que expressam psicologicamente a espera da indígena. Então, aqui ele mistura conceitos, né? Ele coloca o povo indígena, tá? Com essa idealização do amor, tá bom? Então, ele tem essa mistura. O romantismo, ele tem muito isso, né? Ele tem de misturar, né, as gerações. Mas, cada geração tem uma característica que sobressai, tá? Então, a primeira geração, a característica é o indígena, tá? A valorização do indígena. Então, né, aqui esse poema tá falando sobre uma indígena, tá? E o amor. Deixa eu só ver aqui até onde vai. Então, a gente entra aqui nesse conceito indianista no segundo vídeo, tá? Para ficar bem distribuído.